Se você cresceu nos anos 90, com certeza deve se lembrar das madrugadas assistindo filmes que te faziam pular do sofá. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no terror dos anos 90, uma década que redefiniu o gênero com filmes que misturavam o terror clássico com um toque de modernidade. É hora de falarmos dos anos 90. Já começando com uma pérola inusitada dos anos 90, Os Espíritos, dirigido por ninguém menos que Peter Jackson, com o carismático Michael J. Fox, liderando o elenco pra lá de especial. E como funciona essa mistura de comédia e terror? Bom, a trama segue Frank, vivido por Michael J. Fox, um cara comum, até que, após a trágica morte de sua esposa, desenvolve a habilidade de ver fantasmas. Frank usa seus novos amigos do além para ganhar a vida aplicando golpes como caça-fantasmas. No entanto, a cidade começa a ser palco de estranhas mortes, e Frank se vê envolvido em um mistério que mistura o sobrenatural com um assassino impiedoso. Lançado em 1996, Os Espíritos é uma verdadeira pérola do terror comédia. Um filme que se joga de cabeça no humor pastelão, quase cartunesco. E quem melhor para liderar essa obra do que Michael J. Fox, conhecido por seu carisma e energia desde o lendário De Volta para o Futuro. Porém, o Michael não é apenas a única lenda aqui nesse filme. Também temos a ilustre presença do também lendário John Astin, que viveu o nosso Gomes da família Addams. Porém, também temos um menos lendário, mas igualmente divertido e assustador, Jeffrey Combs, o nosso icônico Herbert West de Reanimator e tantos outros horrores cósmicos vividos sob a direção de Stuart Gordon. E também precisamos falar sobre Peter Jackson, que, assim, eu não sei o quanto vocês conhecem a sua filmografia, mas eu já digo assim, resumidamente, é excelente. Esse cara tem uma ótica e tanto. E assim, a grosso modo, é um cara que saiu de Náusea Total, que é uma trecheira clássica, para O Senhor dos Anéis. Jackson tem essa habilidade incrível de transitar entre gêneros, e em Os Espíritos ele mostra mais uma vez a sua versatilidade. Mas, atenção, embora o filme comece de forma leve, não se enganem. O vilão é baseado num assassino real, o que traz um tom pesado para a narrativa. E quando o filme decide ir para esse lado sombrio, ele realmente vai. Na segunda metade dele, o humor diminui, e a violência e o suspense tomam conta total. Esse contraste pode não agradar todo mundo, principalmente quem espera uma comédia leve do começo ao fim. Porém, eu adorei essa mudança de atmosfera. Olha, não é nada comum você achar um terror comédia que pega um tema tão delicado quanto esse. E ele não economiza em brutalidade. É muito pesado apenas para um terror comédia. E é uma mudança bem drástica que acontece. Eles deixam completamente de lado o humor. Não existe mais nenhum tipo de humor, nem aquele humor ácido. Não existe mais nada. E ele vai para um viés mais de suspense, com esse toque sobrenatural muito sério. Você mal se lembra que começou como uma comédia até cartunesca. Então já fica avisado aí, porque ele vai mudar da segunda metade em diante. E assim, eu preferia os toques de comédia porque estavam muito divertidos. Porém, esse toque sobrenatural também acabou funcionando muito bem, pois teve momentos incríveis. Então, assim, foi uma ótima junção, mas é bom estar um pouco preparado. Então vá se preparando para essa montanha russa de emoções. É uma comédia de terror que se torna muito sombria, mas sinceramente é um prato cheio para os fãs de terror.
Agora, se você é fã de filmes que oferecem mais do que uma simples tarde de diversão, esse aqui é para você. Para quem não conhece, Tentáculo segue a tripulação de um navio de mercenários que, durante uma missão, acaba encontrando um luxuoso cruzeiro que parece estar à deriva. Mas, logo eles descobrem que o verdadeiro problema não são os passageiros desaparecidos, e sim uma criatura gigantesca e faminta das profundezas do oceano que começa a atacar um por um. E agora, como já foi mencionado em vídeo anterior, Stephen Sommers é um diretor que domina uma fórmula simples e eficiente. Ele mistura ação, terror e comédia de forma que o espectador se conecta rapidamente com os personagens. Em Tentáculos, isso fica claro. Você já sabe como tudo vai terminar, já consegue prever quem vai sobreviver e, claro, o monstro gigante vai causar um baita estrago. Mas isso é algo que eu preciso defender, pois é um clichê bom, é um clichê divertido, é um clichê leve, é um clichê dinâmico. Então não me incomoda que ele seja genérico, não me incomoda que eu já entenda muitas coisas que vão acontecer logo no começo do filme. Ele funciona bem, é formulaico, mas é muito bem produzido. Tentáculos entrega exatamente o que propõe, e não há nada de mal nisso. Porém, apesar de todo esse carisma, o filme, infelizmente, foi um fracasso de bilheteria. Com um orçamento de 45 milhões de dólares, arrecadou apenas 11. Foi um baita prejuízo. Mas vamos combinar? O filme tem seus méritos. Sommers tentou repetir a mesma fórmula que funcionaria tão bem em A Múmia, um ano depois. Mas talvez as expectativas do público não estivessem tão alinhadas. O que torna Tentáculos tão especial é justamente essa previsibilidade com diversão garantida. Em tempos em que os filmes estão cada vez mais chatos, mais genéricos, em tempos em que estamos rodeados de remakes sem um pingo de criatividade, às vezes é bom revisitar uma obra que não se leva tão a sério, mas ainda consegue entreter com qualidade. Então, se você está querendo um filme que vai te proporcionar nostalgia e diversão sem muitas complicações, Tentáculos é uma ótima pedida. Ele carrega o DNA de Stephen Sommers e entrega o que promete. Às vezes, tudo o que precisamos é de um bom clichê para nos lembrar de como o cinema pode ser simples e envolvente ao mesmo tempo. E agora eu vou falar de um filme que para mim foi bem perturbador. 8mm é o tipo de obra que vai te deixar pensando por dias depois de assistir, pois ele trata de uma temática pesada e desconfortável. Os infames filmes snuff. Prepare-se, porque esse é um filme que não tem medo de explorar o lado mais sombrio da humanidade. Na trama, nosso Nicolas Cage interpreta Tom, um detetive particular que é contratado por uma viúva rica para investigar um filme encontrado no cofre do seu falecido marido. O filme em questão parece ser um filme snuff, um vídeo de assassinato real filmado para entretenimento. Conforme Tom investiga mais a fundo, ele se vê imerso em um submundo de perversões e violência inimagináveis. E agora, por que esse filme é tão perturbador para mim? Bom, 8mm não se limitou a mostrar a brutalidade gráfica. Ele joga na sua cara a realidade de que sim, existem pessoas dispostas a pagar para ver o sofrimento dos outros. A ideia de filmes snuff assombra nossa imaginação, especialmente nos tempos de hoje, e 8mm explora esse conceito muito bem. E claro, temos Nicolas Cage entregando uma atuação muito intensa, digna de nota em sua carreira. Ele vai de um homem comum a alguém consumido pela loucura
enquanto desce cada vez mais fundo nesse abismo de horrores. E essa transição é angustiante de acompanhar e é impossível de ser ignorada. E além disso, eu preciso ressaltar uma coisa: esse filme tem muitas reviravoltas e uma delas nunca saiu da minha cabeça. Eu assisti esse filme em 2007 ou talvez 2008, não lembro exatamente a data, mas foi bem por aí. E tem uma única frase que é dita mais ou menos antes do final do filme que me chocou demais. Eu nunca consegui esquecer aquela cena, aquela frase. Foi bastante poderoso ouvir aquilo ali. Eu me senti realmente aflito e, como eu disse, eu só vi esse filme uma vez há mais de uma década. Na verdade, muito mais do que uma década, para ser sincero. E eu assisto muitos filmes faz muito tempo. Então, um filme que consegue ter uma frase tão impactante assim, a esse ponto que eu consiga lembrar muito bem dela, não é qualquer coisa. Realmente, 8mm é um trabalho impressionante e a atuação de Nicolas Cage faz tudo ficar ainda melhor pra gente. 8mm é um filme pesado, que não foge da realidade. Ele te deixa desconfortável, te faz refletir sobre a linha entre entretenimento e perversidade e te joga de cabeça num abismo psicológico profundo. Se está preparado para algo que te deixa com um nó no estômago, 8mm é exatamente seu filme. Agora vamos passar para um toque de elegância com Ilusões Perigosas. A história se passa nos anos 1920 e acompanha o professor David Ash, um cético ferrenho quando o assunto é paranormalidade. Ele é chamado para investigar estranhos acontecimentos na casa de uma família aristocrática que vive isolada em uma mansão decadente, mas à medida que Ash tenta desmascarar as assombrações, ele se vê cada vez mais envolvido em um mistério sobrenatural que desafia suas crenças. E o que mais chama a atenção nesse filme é a sua elegância em todos os aspectos. O cenário é deslumbrante, a atmosfera é rica em detalhes e o figurino, bom, ele te transporta diretamente para aquela década. Tudo é cuidadosamente produzido para emular o melhor dos contos de fantasmas clássicos. Pode ser um pouco estranho isso que eu vou falar agora, mas eu sempre procuro ser sincero em meus vídeos e, apesar de eu gostar muito de Ilusões Perigosas, o Haunted, ele não traz nada de novo no horizonte. Ele não é um filme que é uma grande novidade nos filmes de fantasmas, muito pelo contrário. A trama dele é bem óbvia, porque é uma história que já estamos familiarizados. Então, assim que ela começa, a gente já tece algumas teorias, e quando chegamos ao seu final, vemos que acertamos desde o começo. É bem óbvio, é tudo muito simples, porém, ele é muito caprichado de verdade, é muito bonito, é encantador, então não há por que desprezá-lo. Só saiba que é um filme óbvio. Ele é tão familiar que me lembrou até o filme O Despertar, que eu já recomendei bem no começo do canal. E é um filme que traz mais uma protagonista cética enfrentando um desafio sobrenatural que pode mudar sua percepção sobre o mundo. Porém, a direção de Lewis Gilbert em Ilusões Perigosas é de uma calma que eu achei fascinante. Ele não tenta transformar Ilusões Perigosas em algo maior do que ele realmente é. Não temos aqui um espetáculo de efeitos visuais ou grandes cenas assustadoras. É um filme pé no chão, feito para aqueles que gostam de uma boa história de fantasmas contada de forma clássica. Não vai adicionar nada de novo, mas é muito legal. Ilusões Perigosas é um filme que não tenta reinventar a roda, mas entrega uma experiência fantasmagórica de qualidade,
digna dos contos mais sombrios e elegantes do passado que tanto amamos. Então é isso, meus tolinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o começo da lista do terror dos anos 90. Claro que tem muito mais filme para ser encaixado aqui, mas já é um ótimo começo. Eu gosto muito de Os Espíritos e 8mm, são filmes que me marcaram demais. Eu adorei os dois e eu queria muito trazê-los aqui, além de, claro, Tentáculos, que é um filmaço super divertido. Então, assim, os 4 filmes eu maratonaria facilmente num domingo ou coisa do tipo. São filmes que eu me divirto demais. Eu adoro revê-los. E eu espero que, se vocês ainda não os conheçam, se for a primeira vez que vocês estejam vendo esses filmes, que vocês se divirtam tanto quanto eu me diverti na época. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e até a próxima.